Pois então, a gente concluiu aí uma primeira jornada desse estudo em que nós estávamos falando sobre o processo de incorporação como um geral, né? Dúvidas, curiosidades, questões, como que isso funciona. E hoje nós vamos então falar de fé. Acho que é bem apropriado este tema para este momento. E a gente ouve em diversas religiões diferentes nomes para Deus. E na Umbanda, Deus também tem um nome, Olorum. E a Umbanda, ela entende que este é o único Deus. Ou seja, nós umbandistas somos monoteístas. Acreditamos em um único Deus. Só que este Deus se irradia em diferentes vibrações e essências. E são 7 principais. Esse 7 também é um número muito comum aqui dentro da Umbanda. 7 linhas, 7 tronos, 7 orixás principais, 7 chakras, 7 cores do arco-íris, 7 dias da semana, 7 notas musicais. 7 é um número muito presente, né? E dentro disso, a gente entende que 7 são a essência de Deus, de Olorum, ramificada. Ou seja, eles se expressam em diferentes essências. E essas essências a gente entende e decodifica ela aqui onde estamos como cristalina, mineral, vegetal, ígnea, eólica, aquática e telúrica. São essências que nós estamos o tempo inteiro recebendo essas frequências que vêm de Deus e que emanam em todas as direções, né? E aqui nessa realidade onde a gente está, ela também se manifesta nos cristais, nos minerais, nos vegetais, no fogo, na terra, no ar e na água. 7. 7 são os sentidos da nossa vida. Para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, para dentro. E isso tudo se organiza no que dentro da Umbanda nós conhecemos como 7 tronos. E que eles vão juntando todas essas. Qual é a cor? Qual é o dia? Qual é a essência? Qual é o elemento? Né? E vai organizando isso tudo. E eles se manifestam então dentro desses 7 tronos. A fé, o amor, o conhecimento, a lei, a justiça, a geração e a evolução. Os 7 tronos da Umbanda. E hoje nós vamos adentrar em um desses tronos, que é a fé. O que é fé? Vocês perguntaram assim, se tiver que dar uma definição, como é que a gente experimenta, que a gente vive e que a gente sente a fé? Essa é uma aula de troca de conversa. Esse é um assunto realmente que por muitas vezes nos faltam palavras, mas acho que é importante que, mesmo que em silêncio, mesmo que vocês não expressem ou não consigam expressar, que tenham aí alguns instantes para olhar dentro de vocês e tentar compreender, sentir o que é a fé. Então quem quiser expressar e compartilhar, mas quem quiser ficar olhando alguns instantes para si. Para mim, fé é acreditar naquilo que não se vê e não se compreende muitas vezes. Alguém mais? Aqui, dentro desse trono da fé, a gente encontra também as manifestações dos orixás.
Dentro de cada uma dessas linhas, desses tronos, nós temos um orixá principal e um complemento. Então é muito interessante que a gente olhe a partir de agora para a fé. Por que eu falei isso tudo antes? Porque em algum momento a gente também vai estudar, não sei se na sequência, mas a gente também vai estudar o trono do amor, o trono do conhecimento. E quando a gente entende de onde tudo isso vem, e toda essa linha, essa divisão e essa aglomeração de conhecimentos que cada um vem trazendo, a gente sai um pouco da decoreba. Ah, tal orixá, tal dia da semana, tal cor, tal não sei o quê, e começa realmente a perceber a vibração deste orixá, que é o nosso maior intuito aqui, se conectar com este orixá, né? Então, em cada uma dessas linhas, a gente tem, é assim, ó. Aqui está o Lorum, Deus, irradiando 7 linhas. Vamos olhar para essa aqui, que está bem no meio, que é a fé, certo? Ou seja, ela tem um sentido. Só que aqui dentro dessa linha, a gente tem 2 direções acontecendo. Ou seja, para cada um a gente tem um feminino, um masculino, um positivo e um negativo, um ativo e um receptivo, um que irradia e um que absorve. Então aqui no trono da fé a gente também tem 2 orixás que manifestam essa fé e que, compreendendo e nos conectando a eles, a gente também vai aprendendo e nos conectando com essa vibração divina que é a fé. E esses orixás são Oxalá e Logunã. Oxalá, então, nesse ramo positivo, masculino, que irradia uma frequência, né? E Logunã, no campo negativo, feminino, que absorve essa frequência da fé. E a gente já vai entender conversando um pouquinho sobre eles. Então, assim, é interessante a gente entender, para ir olhando para isso. Eu mesma, muitas vezes, dentro da Umbanda, olhei para Oxalá como Deus. Até eu começar a entender e estudar, parecia que ele era o Deus, né? Não, ele é uma das vibrações de Deus. Só que ele forma todo um campo de fé que permite que a gente se conecte a Deus. Então ele tem uma irradiação direta dessa verdade divina, dessa essência divina, deste campo de conexão com o divino, que faz com que a gente aqui na Terra se conecte com o Deus lá em cima, né? Ele traz então a coragem, a paciência, a bondade, a lealdade e o que mais? Porque aqui já tem muitos de caminhada na Umbanda, para falar também de Oxalá e de fé agora, olhando a partir de Oxalá para esse campo. Eu não vou me incomodar com o silêncio quando vocês pensam. É bem introspectivo mesmo, então podem absorver e conversar comigo. Quem é Oxalá para vocês? Para mim representa paz. Paz? Resignação. Ele também traz uma essência pai, né? Que vem lá de cima e nos nutre e nos irradia dessa sabedoria que é universal. É algo que realmente transcende, ela permeia todos os campos, né? E a gente tem também o polo feminino dessa energia, que é Logunã. Ou seja, ela trabalha como o polo negativo, feminino, e é muito interessante porque quando a gente entende, por exemplo, essa energia irradiando de Oxalá, ela é reta e contínua, e ela desce.
e toca a todos nós. Então ela está falando sobre fé. E a fé aqui como estudantes da Umbanda, a gente entende que a gente está estudando religiosidade dentro de uma religião. Ligar nós mesmos a algo superior. Então essa energia ela tá emanando e está nos tocando. Só que a gente sabe que dentro desse campo da fé e da religiosidade tem muitas distorções, tem muitos extremismos, tem muitos excessos e tem muitas faltas. Ou seja, essa energia vem pura e cristalina, mas quando ela nos toca, como é que a gente lida com essa consciência, com essa essência, com essa vibração? Então, diferente de Oxalá, que tem essa linha reta, Logunã ela trabalha numa espiral. Ela é a senhora do tempo. O tempo é o elemento que faz com que todo o nosso aprendizado seja vivenciado, adquirido e absorvido. Lembra? Ela absorve, ela é a feminina dessa dupla, né? Então ela vem numa espiral e ela desconstrói tudo aquilo que não está alinhado com a essência da fé. Fazendo um redemoinho, tirando os excessos, tirando os extremismos, tirando as ilusões que esse processo causa quando bate em nós, estando aqui humanos em aprendizado nesse nível que a gente conhece, por estarmos aqui. Esse é o negativo. Esse é o negativo. E é muito interessante que a gente entenda dentro daqui o negativo não como ruim e o positivo como bom. Simplesmente as direções opostas nesse sentido. Porque ele traz diferentes polaridades e assim a gente vê que a mesma essência pode ser vivida de diferentes aspectos. E que, na verdade, a gente vive esses dois processos. Tanto de receber, quanto de precisar lidar com isso. E muitas vezes questionando, muitas vezes radicalizando, muitas vezes negando essa energia que chega a gente. Ou é só eu que faço isso? Só eu que fico, às vezes vou para um lado, às vezes vou para o outro, às vezes vou para um lado. Tem centro também, a gente consegue, mas visitar esses dois lados também faz parte, né? Eu acredito que esse trono seja o que nos leva com muita facilidade para o fanatismo. Sim. Porque ele realmente, é como se a fé fosse tudo ou nada. Ou eu realmente aceito, ou eu realmente não aceito. Né? Sim. Ele fica nesse. E é essa orixá feminina que vem e faz esse vórtice, essa espiral, organizando e tirando os excessos de como a gente vive essa religiosidade que sim nos leva aos extremos, e a gente vê isso acontecendo hoje no nosso mundo. São coisas que Estão brigando hoje. Estão brigando, a gente está em 2024, estão brigando hoje ainda em relação a isso, né? Então, os orixás, eles nos aproximam, eles usam os elementos da natureza para que toquem o nosso corpo e mudem o nosso padrão. Então, dentro desse aprendizado da fé, quem usa principalmente, porque este é um trono cristalino, né, a energia dos cristais para nos tocar e mudar o nosso padrão é Oxalá e Logunã. Ou seja, tudo vem entrando, é como se fosse descendo e ramificando, né? E eu sei que é comum a gente começar a olhar e pensar assim, como que são então os filhos de Oxalá e os filhos de Logunã? Não é o nosso objetivo dessa aula de hoje, falar sobre como que é as características dos filhos. Mas é muito interessante a gente olhar e, por exemplo, pensar como que alguém que carrega na sua frente a energia de Oxalá se comporta. Independente de ser filho ou não, porque é muito importante a gente tentar entender
ideia de quem a gente é filho na Umbanda, é muito importante que a gente entenda que os orixás não estão separados, que por mais que tenha essa divisão, eles estão coabitando e coexistindo dentro da gente o tempo todo. Então tem momentos na minha vida que eu posso estar muito conectada com o Oxalá, outro com o Oxum, Yansan, Xangô. E tem um livro, inclusive, que é muito interessante para a gente compreender isso e muitas vezes sanar um pouco essa ânsia, que é Orixás e os Ciclos da Vida, do Norberto Peixoto. Se não for esse o nome, a gente coloca na descrição certinho desse vídeo depois no YouTube. Mas mostra o quanto em diferentes momentos da vida um orixá ou outro está mais próximo da gente, ou seja, nós estamos em um aprendizado de fé, de amor, de conhecimento, de geração, de algum deles, né? Mas se agora o nosso aprendizado é de fé e nós estamos caminhando em companhia bem íntima de Oxalá, como que a gente se movimentaria na vida? Podem trazer padrões que vocês percebam, ideias, como que é andar em companhia da sabedoria e da essência de Oxalá. Mais mansitude, benevolência, compassivos. Eu vejo como eles espalham a paz, sabe? Esse compromisso de espalhar, de trazer a paz para sua vida e para o seu entorno. Eu percebo muito como um movimento onde você tem uma certeza que você não sabe de onde vem, e essa certeza ela te dá uma firmeza nos teus passos que é permeada de uma leveza que transcende qualquer coisa que já se tenha vivido até então, até o momento em que você conecta realmente com essa energia. Confiança. Isso. Ele traz então a confiança, a fé, a bondade, a benevolência, a humildade e o preparo para a iluminação do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito, né? E Logunã. Lembra que a gente está falando de polaridades. Então vão usando esse raciocínio para vocês irem pegando dentro da mente de vocês mesmos. Eles estão trabalhando dentro da fé. Os dois trabalham dentro da fé. Mas enquanto o Oxalá está fazendo isso, que é o positivo, quem irradia, quem sustenta, como que é Logunã, quem está absorvendo e equilibrando essa energia? Se a gente estiver caminhando na vida em um determinado momento, bem íntimo de Logunã, aprendendo com ela, nessa parte do caminho, quais são as emoções, as sensações, as questões que vão passar através da gente? Por ela ser o polo negativo de Oxalá, não seria de uma forma as polaridades invertidas de Oxalá para te levar ao encontro da frequência que esse orixá traz? Não, porque todos trabalham na fé. Ou seja, são essências divinas. Então ela não está trabalhando na ausência da fé, mas no equilíbrio da fé. Ou seja, ela é realmente firme. Porque se tu traz, então, tudo isso, principalmente quando a gente vê que a fé e Oxalá trabalha crenças dentro de religião, como a Dona Rosa mesmo disse, traz muito extremismos dentro disso, né? Ou seja, ela vem e ensina a conduta firme e reta dentro da fé, limpando e tirando todos os excessos desse processo.
porque ela nos diz que este é o aprendizado que precisa de tempo. Nessa bondade, ela faz com que que a pessoa que esteja trabalhando, achando que está numa bondade, quando ela pende para o salvacionismo, ela puxa de volta. Entendeu? Ela puxa de volta para centrar novamente que a fé não é salvacionismo. Eu costumo dizer que quando a gente está em cima do muro, às vezes é um privilégio estar em cima do muro, porque tu consegue olhar os dois lados. Né? E talvez eu enxergue estar em cima do muro vai ser no dia de Oxalá. E tu poder visualizar esses dois lados como essa energia de Loguna. Que daí tu consegue perceber e tu consegue ir filtrando, entendeu? Porque todos os lados têm, né? Os dois lados têm alguma coisa de bom pra te acrescentar e alguma coisa de bom pra tu, de ruim pra tu excluir, né? E assim tu consegue fazer esse filtro, assim. Como se ela trouxesse o equilíbrio. Ela faz o equilíbrio. O equilíbrio. Ela tira o excesso disso tudo, que faz a gente muitas vezes, né, entrar, como a dona Rose bem disse, num salvacionismo, num dar o que eu não tenho por um outro alguém, né, e daí ter duas pessoas que não têm, porque quando eu dou o que eu não tenho, ficam dois sem, antes era um só, ou seja, ela vai organizando todo esse processo e esse aprendizado. E isso que a dona Rose falou, que é tipo uma sensação de te puxar de volta, quem aqui já está no caminho espiritual e não sentiu esse repuxo? Já que muitas vezes a gente recebeu um aprendizado, ou uma conexão, ou um ensinamento, e a possibilidade de a gente vislumbrar, se iludir, entrar num lugar ilusório dentro disso é muito grande. E daí vem aquela coisa que parece que depois que a gente recebeu um aprendizado, as coisas ficaram mais difíceis. Ou a gente que simplesmente se jogou para aquilo, sem entender como usar daquilo na nossa realidade. Né? E daí ela vem sempre fazendo esse movimento. Ou seja, ela é uma mãe muito firme. Quando nós estamos em aprendizado com o Gunã, ela realmente fica firme ali, fazendo até com que a gente, por vezes, precise até ficar um pouco mais sério para perceber a realidade. A gente sabe que o equilíbrio é a gente bem viver. Mas se nós vamos para um extremo, para organizar, muitas vezes você precisa ir para um outro. Ou seja, ela faz você olhar e se reposicionar diante disso. E daí voltar a caminhar neste equilíbrio dessas duas forças. Eu escolhi duas frases, uma para cada um deles, né? E uma delas eu botei aqui para Oxalá. E fala assim, ó. A fé não é algo para se entender, é um estado para se transformar. E essa é uma frase de Gandhi, Mahatma Gandhi. Ou seja, uma pessoa que nem a gente, olhando e que, ao menos de mim, tem um crédito sobre as suas expressões. Por que eu estou trazendo essa frase e tenho mais duas para vocês? Porque o nosso intuito agora é conversar sobre a fé no nosso dia. Trouxe um pouquinho desse entendimento para elucidar, para a gente compreender, para a gente entender que quando a gente falar de outros orixás, a gente vai puxar também esse entendimento para que a gente saia da decoreba e entre em como se conectar e sentir esse processo. Mas agora nós mesmos, não é? Vivendo com fé, no momento em que o ambiente externo está nos desafiando. E entender que a fé não é algo, para se entender, é um estado para se transformar. Então, diante de todas essas definições de fé que a gente falou, e entender que ela veio nos transformar. Como que é esse aprendizado? Quais são os desafios que isso nos traz no nosso dia a dia? Viver na fé. Faz com que a gente precise ser beato?
faz com que a gente precise se santificar, faz com que a gente precise passar o dia inteiro rezando. Como que é, então? Se transformar através da fé. Não seria por acaso, não seria por acaso você sintonizar o que você fala com o seu coração realmente? Eu falo muito alguma coisa e na hora que aquele aprendizado vem para mim, eu me desespero. Mas para o outro eu digo, não, tenha fé, tenha coragem, seja... Será que não seria esse pensar aí? Sim, porque é muito fácil tu incentivar o outro a aceitar tal coisas e quando vem para mim, eu tenho outro encaminhamento. Botar na prática. É colocar na prática, né? Na prática. Mas é só quando tu vive que tu... como se colocasse em prova a tua fé, né? Quando uma coisa externa acontece, como que está acontecendo agora, aí tu coloca ela em xeque, né? Afinal, tenho fé ou não tenho, né? E a gente se pergunta, por que está acontecendo? Né? A gente se questiona. Aí, quando eu me questiono, eu pergunto, aí então não tenho fé. Então tem esses questionamentos assim, mas não que eu não tenha, por exemplo, mais. E não que eu não me desespere, porque a gente se desespera também, eu acho que isso faz parte. Mas a gente tem que, eu acho que tento eu ficar né, firme para continuar. Eu acho que, como tu falou, ele tem que se transformar. Vai lá e faz de novo, luta de novo, adquire de novo, muda, de repente, a tua forma de ser, evoluindo de alguma forma, né? Isso que eu penso. Uma coisa dessa está acontecendo agora, eu acho que é pra gente evoluir de alguma forma e mudar alguns comportamentos. Penso assim. Fé, Assim. transformação. É o que essa frase nos fala. Ou seja, como que fica a nossa fé quando o que acontece fora não é o que a gente gostaria que acontecesse? A gente questiona. Só que quando a gente questiona, a gente tem o hábito de pensar que se eu estou questionando, eu não tenho fé. A gente faz isso, né? Então vejam a frase do mesmo Gandhi que eu separei, que eu achei que pegava bastante com o Logunan. Eu acho que é uma pessoa inteligente que faz isso. A fé precisa ser reforçada pela razão. Quando a fé é cega, ela morre. Ou seja, se a nossa fé é cega, se a gente não questiona, nós nos tornamos extremistas, que ficamos repetindo, daí vem o Logunan e vem dizer, olha só, tu tem que ser inteligente antes disso, tu tem que olhar, e para tu te transformar, esse é um processo que vem de dentro para fora, porque o trono da fé faz com que, num geral, nos recorde que tem uma centelha divina, somos fractais de Deus em manifestação. Ou seja, se eu não questiono isso tudo, eu pego a ideia de um livro, de um guru, de um babalorixá, de um padre que disse e pego aquilo para mim e saio repetindo. Extremismo vem logo antes o quê? Questione, transforme-se, bote na prática. E por isso ela é a senhora do tempo, porque envolve a gente receber isso aqui, colocar na prática, perceber, colocar na prática, caminhar naquele aprendizado e perceber como que aquilo nos soa. Fez bem para o meu ser, me conectei ou não? E transformar mais um pouco. E, Vanessa, assim, quando se é muito questionadora, a gente tem a ideia de assim, tá sempre questionando, tá sempre, não tem fé, porque está sempre questionando, mas o questionamento faz parte do polo negativo de Oxalá, então.
Sim, e Bem hoje difícil. Oxalá é até no sincretismo com Jesus Cristo, né? E Augusto Cury, ele tem uma sequência de livros que estuda a psicologia de Jesus, né? Como que um homem, que ele estava aqui em homem, teve uma psicologia que impactou tanto tempo. E ele mostra ali nesse discurso dele o quanto Jesus questionou, inclusive na Bíblia, enquanto estava na cruz. Ou seja, questionar é uma coisa justamente para que você perceba onde você está naquele aprendizado. O tempo inteiro. E a gente teve aí, como cultura, como crença, um distanciamento, né, entre a espiritualidade e a ciência. Elas são um desserviço quando a gente coloca uma de cada lado. São amigas, são irmãs, são complementares. E dentro disso eu assisti no filme também, que... como é que é o nome dele? Eu escrevi aqui, porque eu vou viajando e vou esquecendo os nomes. Santo Anselmo. Não busco compreender para crer, mas creio para compreender. Vocês estão vendo a fé, a ciência, a razão andando lado a lado? A gente experimentando isso. E a gente encontrando essa essência no caminho da transformação. E que existe o nosso papel de estarmos nos transformando e a nossa escolha de nos religar, nos conectar com essa essência e deixar de continuar tratando a fé como algo que, se eu acredito, se eu estou aqui, né, trabalhando, me dedicando à religião, aos orixás, nada me acontece. Eu tenho fé, estou conectado. Daí se vem alguma coisa que me coloca contrário, que me desafia nesse caminho, e nós umbandistas ouvimos muito isso aí. Ah, teu santo não te protege? Então, não acontece isso contigo aí? Tu não tá lá no santo? A gente ouve isso. Me protege, tanto que estou aqui aprendendo, ele me dá lucidez, ele me dá clareza, ele me dá discernimento, ele me dá capacidade de perceber que eu estava andando por um caminho desvirtuoso, me corrige e me dá a oportunidade de eu seguir adiante. Me mostra que muitas vezes a vida vem nos lapidando e que isso está além do quanto a gente serve ou não a um orixá, a uma religião, a Deus. Está realmente em a gente aprender a caminhar. E esse caminho dentro da fé de trazer o pensamento crítico é muito salutar e muito importante. Por isso que a gente abre aqui sempre conversando, sempre falando, identifiquem aonde isso que a gente está trazendo para vocês possa bater em alguma crença e aproveite para a gente conversar sobre isso, porque a gente não está aqui trazendo uma verdade absoluta. E nem todas as possibilidades de se falar sobre isso. Aí dentro de você tem alguma coisa acontecendo. Dentro de mim teve alguns momentos que eu também duvidei de Deus. E é salutar. E essa luta foi extremamente. Foi extremamente salutar. A gente só aceitando, não questionando, é sem consciência, né? Porque vai fazer só o que ouviu, não, aquela é a verdade, eu vou continuar por ali, porque foi dito por fulano que tem isso, tem aquilo, e não questiona, não é pôr em dúvida, mas Questionando. É uma cabeça na manada, que vai com todo mundo. Eu acredito que isso que a Alice está dizendo tem muito a ver ainda com a parte católica, que nos abafou muito isso. Porque tu não te questiona, vai lá no padre, o padre te diz a verdade. E essa verdade do padre é que serve para ti, e não a tua verdade. Né? Então eles fizeram isso muito bem feito até. Muito bem feito, que durou séculos. Né? E ainda está. E ainda está dentro de nós.
Sim. A ponto de que se tu questionar alguma coisa nas religiões ou em qualquer lugar que você esteja, que for coisas além do que tu vive na terceira dimensão, tu te sente culpada. Como que eu vou fazer isso? Né? Enquanto que é o inverso, você tem que se questionar e ver aonde que cabe essa questão dentro da sua vida e como tu vai viver isso a favor e benefício do teu crescimento espiritual. Eu acho que o questionamento ele é muito importante porque ele começa a fazer com que você desenvolva dentro de si para que em algum momento faça sentido. Daí sim, a partir do momento que faz sentido para você, está acontecendo de dentro para fora e está fortalecendo como estava colocado ali na frase. Enquanto se a gente para de questionar, é como se a gente soltasse, largasse, estagnou. E às vezes tu vai por um caminho que tu não entendeu, mas para não questionar, porque se tu questionar não tem fé, não está acreditando, e segue por um bom tempo naquele caminho equivocado. E se tu começa a questionar, se tu se abre para essa possibilidade de que não é falta de fé, tu quer entender para fazer com clareza, com certeza, com Presença. com presença. Presença da centelha divina que habita em nós, porque a fé está aqui para isso, para acordar a nossa percepção de que somos divinos. Eu acredito grandemente assim, que nós somos um universo em descobrimento, assim, né? O nosso universo ele está em expansão e ele precisa se descobrir. E ele está em múltiplas partículas para se descobrir em múltiplas funções, em múltiplos lugares e tempos ao mesmo tempo. Ou seja, nós estamos conhecendo este universo. Como conhecer algo sem questionar, sem trazer razão, sem trazer opinião crítica? O lugar que nós estamos habitando hoje, junto com a Terra, nós nunca estivemos. São diferentes energias nessa parte do universo de que há 2000 anos atrás, de que há 500 anos atrás, que o ano passado. Como a gente manter, sem uma opinião crítica, simplesmente reproduzindo, e quando a gente para questionar isso, a gente acha que é falta de fé? Se este é o lugar em que a gente encontra ela através da experimentação, da percepção, da vivência. Por isso que junto com Oxalá está a Nossa Senhora do Tempo, Logunã, dizendo que vocês vão ter que caminhar. E a gente vai regulando, você vai recebendo essa frequência e ela vai se equilibrando nas tuas experiências e nas tuas vivências. Tu ia dizer alguma coisa? Perdeu? Não, sobre a ação de Logunã, eu percebo muito como aquele castelo que tu construiu sobre um tijolinho meio mal colocado, e aí você entra naquele movimento de não questionamento, porque egoicamente a gente acha que chegou no lugar. E aí nesse movimento de Logunã ela só tira aquele tijolinho. Ou seja, a gente Começa vai... de novo. Exatamente. Mas esse começar de novo é justamente, não benéfico, isso, é para o nosso bem, para a nossa evolução. Não é repetindo, né? Não. Ou da mesma forma. Por que caiu? Então, tem alguma coisa que foi feito, vou recomeçar, mas de uma outra forma. Sabendo, né, que é de uma outra forma que tu ainda não te deu conta. E isso é punição ou é benevolência?
É benevolência porque se você não tivesse caído, você não ia perceber E aonde eu você consegui estava todas as enfiado, coisas. né? Tem que dar um sacode. Estamos tomando um sacode aí. Eu vejo esses movimentos de fé muito como a gente aprendendo a passar melhor pelas situações que precisamos passar. A passar de uma forma mais serena, de uma forma mais em paz consigo e com tudo o que está acontecendo. Porque Isso. as coisas vão continuar acontecendo. E isso envolve a gente transformar um jeito que a gente lidou, que fez com que tirasse aquele tijolinho Isso. e caísse o castelo, e não dar um deturrão, porque daí não é ser crítico. Daí é ser bem egóico e tentar competir como se o Deus que habita em ti fosse maior do que o Deus que toca a todos, né? E dizer, eu vou fazer dar certo do meu jeito, porque eu tenho fé. Aí Daí o nome é teimosia. Entende eu como... conheço bem. Sim. Entende como muitas coisas são mascaradas por fé e faz a gente questionar esse lugar porque a gente não entendeu como é que isso funciona? E aí a gente vai pro extremismo, né? Que vai ter que ser essa espiral que a gente já sabe que é um movimento de Vai limpeza passar. e equilíbrio para tirar excessos. Excessos de ego. Excessos de a gente realmente acreditar que o Deus que me habita é maior do que o Deus que toca todos. Eu sou parte dele. E ele é muito maior, porque está em todos, está em tudo. Tudo permeia através da criação divina. Tudo é envolto por essa energia de Olorum. Tudo está dentro dele. E eu acredito que o processo de fé esteja muito conectado dentro desse caminho de transformação, e quando a gente nos conecta com o divino, porque esse é o trono que maior facilita essa conexão com o divino. A fé, o trono da fé, é o trono da espiritualidade, da religiosidade, do religar. Religar a terra ao céu, né? Então, eu acredito que dentro desse caminho, dentro dos nossos questionamentos, algo que seja muito salutar, uma pergunta muito inteligente para a gente fazer dentro dessa reunião crítica que a gente está trazendo aqui, é pedir a conexão para que Olorum, Deus, nos mostre o que Ele está fazendo para que a gente faça a favor, porque lembra, somos centelhas, nós somos essa manifestação. Ou seja, a gente coloca a nossa intenção, a nossa vida, o nosso propósito dentro de um propósito maior que é divino. Então, dentro disso tudo que o Olorum está fazendo, qual é a minha parte para que eu faça o meu servir? E isso, amores, precisa de fé. Maturidade. Porque muitas, e a grande maioria das vezes, essa resposta não está no nosso projeto humano. Aquilo que a gente entendeu muitas vezes, aquela sequência de crenças que nos é passado, que está aí enraizado em crenças dentro de religião, de sociedade, de família, né? O crescer, estudar, se formar, casar, ter filho, cachorro, papagaio, casa, não sei mais o que. Está muito além disso tudo. Porque se a gente se apega nisso tudo, quando essa pedrinha é puxada, quando a família se desmonta dentro disso, quando alguém é retirado disso, né? A gente questiona isso tudo de um lugar além. E não entende essa dança que é esse processo que está dentro do propósito divino. Então, eu sinto fé como algo que me permite confiar e acreditar no plano de Deus.
e me colocar a serviço dentro desse plano, muitas vezes tendo que deixar de lado essas coisas que são egóicas, que são passageiras e que quando sai, se a gente deu muita força para aquilo, parece que a gente não tem mais nada. E isso que abraça todos e que está presente na gente. Isso é muito importante no momento em que nós estamos passando, todos nós. E sempre foi, mas tem alguns momentos que joga na nossa cara. Tem mudanças climáticas, tem desastres ambientais, tem mortes coletivas, guerras, doenças. E se a gente não entende esse processo todo, a gente pergunta onde está Deus dentro disso? Que permite que isso aconteça. Mas se a gente está entendendo o propósito e o nosso servir, isso tem um lugar de paz, de serenidade, de benevolência, de confiança, que é o que o raio da fé e nosso Pai Oxalá vem nos trazer, porque ele é quem irradia essa frequência. E daí a gente entra nesse estado de fé, independente do que esteja nos acontecendo, independente de onde a gente esteja. E é um treino. É um treino. Ou seja, tudo isso serve para que a gente tenha uma lógica para conduzir uma parte do nosso corpo, que é a nossa mente e a nossa consciência, ensinando essas partes inferiores, criança, birrenta, que é o nosso trabalho. Na verdade, este é o nosso trabalho. Ensinar essa parte de matéria que somos responsáveis a vibrar na fé. Transformando essa matéria que me cabe, essa experiência, as sensações que me passam em confiança. Faz sentido? É profundo. Mas é pacificador. E essa sensação da paz, da pacificação, a gente só sente quando realmente transforma uma coisa dentro da gente. Então o convite para isso tudo que está sendo transmitido aqui, que a gente está conversando, é que a gente seja ousado em se desafiar no cantinho da gente aqui, ó, eu estou brigando com esse negócio dentro de mim, estou aqui dizendo que Deus não é bom. Deus é bom o tempo todo. Se em algum lugar a gente está dizendo que Deus não está bom, olha para esse lugar e tenta colocar Deus como bom ali também. E sinta essa transformação dentro de você, para que você sinta essa paz. Isso precisa de experiência, tempo, maturidade. É muito interessante, se vocês quiserem, né, em algum momento essa conexão, qualquer lugar que a gente esteja e que a gente expanda a nossa consciência. Mas se colocar em um lugar aberto, porque tanto o Oxalá como o Logunã são lugares dos espaços abertos. Sentir, ver o céu nascer e se colocar um pouco mais ao meio, ou se pôr, sentir o movimento disso tudo acontecendo. Olhar um pouco além e perceber e se conectar com essa frequência, além das palavras do que a gente está falando aqui, mas para ser absorvido por essa vibração. É sensacional. Então, lugares abertos trazem muito. Lugares abertos, uma mente aberta, um coração aberto, para receber a verdade, para receber o propósito. A fé antecede a nossa razão. As duas andam lado a lado, mas a fé antecede, porque ela vem dessa criação. A razão faz com que a gente vá experimentando, e ela tem um grande potencial, que é expandir a fé. Está aí uma retroalimentação muito saudável. A gente fala muitas vezes de ficar voltando, né? E entrar nos ciclos. Está aí um ciclo que ele é bem interessante. Acredita em alguma coisa, olha para aquilo com razão, com lógica, com opinião crítica e perceba o quanto isso, na verdade, vai fortalecer ainda mais a sua fé.
São esses dois polos que a gente trouxe aqui. Alguma questão? Algum colocamento? Colocamento? Alguém quer compartilhar alguma coisa, alguma dúvida? Então tá, amores. O convite então é que agora a gente olhe para isso através de um novo lugar. Eu acredito que esse mantra que eu tenho usado é muito bom. Eu moro dentro de Deus que mora dentro de mim. Isso fortalece muito, porque mostra realmente que Ele está aqui e não está aonde a gente acha que Ele é. Bem interessante. Se a gente vai fazer um desenho disso tudo, Deus é essa volta mesmo. Ou seja, a gente mora dentro dele. Essa energia que permeia tudo. Né? E ele mora dentro de nós, que é essa centelha divina que a gente precisa tocar e lapidar ela dentro da gente. Porque vive. Quando aconteceu tudo isso, das enchentes, foi uma que me ajoelhei aqui no Congá e perguntei, meu Deus, o que realmente o Senhor quer nos mostrar? A resposta que veio foi uma resposta bem mais ampla do que eu estava esperando. A resposta foi assim, você realmente pediu para estar nesse momento para defender o movimento da Terra. Então a Terra, por ser vida e por estar aqui há muito mais tempo do que nós viemos como os guardiões, porque ela precisa se movimentar, porque ela está super saturada. Então não é nada pessoal, não é nada. E ainda veio assim, e eu só comecei. Então significa que não existe pessoas que foram agraciadas, porque a água não chegou até mim, porque não sei o quê, porque esse é um processo que ele vai durar muito tempo. Então hoje a água não chegou até mim, mas pode chegar outra coisa, sabe? Então ele não é pessoal, porque eu precisei, eu tenho a culpa do que me aconteceu. E eu achei bem interessante isso. Chorei, né? Mas achei interessante isso. Bom, então é o que a Vanessa disse para nós agora. Então como eu posso servir? E ouvir aquilo que, no fundo, né? A gente gostaria de ouvir alguma outra coisa, né? Entendeu? A gente precisa reconhecer isso. A gente poderia ouvir, olha, aconteceu isso aqui, agora deu. Vocês vão viver em paz. E não é isso que você ouve e mesmo assim você continua firme no aprendizado e na manifestação divina. E a gente traz, né, aqui muito esse processo da enchente porque nos tocou, nós estamos em Canoas, né, tipo, isso foi muito visível aqui. E tocou quem não foi afetado, que é como a dona Rose disse, assim, mesmo quem não foi afetado diretamente está vivendo muitas coisas decorrentes disso. Mas isso gritou na nossa cara. E se a gente for inteligente, a gente vai perceber o quanto isso está orientando coisas que parecem menores dentro da gente. Porque no momento que eu preciso conduzir uma situação dessa com esperança, me levantando, auxiliando, contribuindo, quais são os outros lugares dentro de mim que eu ajo dessa forma ou eu não estou agindo dessa forma? Qual é o lugar que eu estou pegando? Aí está um aprendizado mais profundo em que a gente vê uma situação e realmente aprende com ela, além do aprendizado da matéria, do corpo físico, mas do espírito. Para que quando a gente retorne
para a morada espiritual, a gente leve este aprendizado. A gente chegou aqui peladinho. E vamos tadinho. E vamos peladinho. Tudo isso aqui está para nos ensinar alguma outra coisa. Tudo. Desde a forma desse corpo, os aprendizados que esse corpo tem, os aprendizados que a matéria, casa, família, amores, doenças podem nos trazer. Tudo tem alguma coisa que está sendo aprendido pelo Espírito. Para que quando a gente retorne com este aprendizado e se prepare para o próximo. É uma experiência. E essa experiência do desapego pegou todo mundo, porque até a pessoa que não perdeu, eu olhei assim pra mim e disse, meu Deus, Rose, como tu é pegada a tanta coisa, solta, o que é isso, sabe? Apegada naquele trocinho, sabe? Então todo mundo, o planeta inteiro se questionando. Porque se tu tá lá no meio da guerra, daqui a pouquinho tu não tem mais nada, e aí tudo é isso, né? Na verdade, que a gente mexa dentro de nós aquilo que a gente não precisa mais levar para o espiritual depois. E assim a gente vai evoluir. Eu lembro que logo que eu comecei a estudar espiritualidade, assim, sempre foi uma coisa que eu fui muito curiosa desde muito jovem. E eu lembro que vinha assim da minha mãe muito kardecista e falava muito sobre chegarmos aqui tendo esquecido de quem a gente era, das outras vidas, né? E uma das primeiras coisas que eu me questionei foi como que eu faço para aquilo que eu aprender aqui, eu realmente aprender e na próxima vida eu não tenho que ficar fazer a mesma coisa? Eu penso assim. Novinha eu me questionei isso. Esses dias eu lembrei desse questionamento, assim, eu digo, mas se toda vez que eu venho eu esqueço, o que garante? Quantas vezes faz? Quantas vezes faz que eu tô vindo aqui fazer a mesma coisa? E aí que tá hoje, a gente vai entendendo, vai se aprofundando, aí que tá. Por quê? Porque a gente desperta uma coisa que é energia dentro da gente. E é isso que a gente leva junto. Para que na próxima vida a gente possa fazer outra coisa. Visitar um outro planeta, um outro lugar, talvez, quem sabe. Mas não tem que ficar aqui toda vez a mesma coisa. Ou seja, nos desafia, mas essa é uma escolha, um livre-arbítrio. A gente prefere se desafiar agora, nessa vida, já que estamos aqui, ou vamos fazer isso na próxima? Ou nas próximas. Ou nas próximas. Eu estou escolhendo fazer nessa. Eu também. Então sejam sempre muito bem-vindos à nossa casa, a todos os trabalhos que são disponibilizados e abertos aqui, os atendimentos de umbanda, de cura, de bênção, né? Para que isso tudo contribua no nosso caminho aí fora, para que a gente também seja humilde de reconhecer que por vezes isso vai nos desafiar grandemente. E estamos sempre aqui juntos para contribuir da melhor maneira possível no aprendizado no caminho de cada um de vocês, de cada um de nós aqui, que estamos aqui também. Então, gentileza e verdade, confiança, coragem, é um trabalhinho, né? A gente se lapidando. A mãe da gente pariu a gente uma vez, parece que doeu aí de um jeito e do outro. Agora é a nossa vez de renascendo e se reconstruindo quantas vezes forem necessárias para que a gente se aprimore e esse cristal bruto brilhe grandemente. Está bem? Então este videozinho está no YouTube. Se você chegou até aqui, por gentileza, dê um like, comenta, compartilha para que esses saberes possam chegar a cada vez mais corações. Gratidão a todos.